E nessa noite, para a gente começar esse momento especial, eu gostaria que 5 pessoas, voluntários ou voluntárias, estendessem a mão e me citasse um pecado que a Bíblia fala. Um pecado. Se for pecado, você levanta a mão e cita. Vamos lá? Um pecado, qualquer pecado. O que é pecado? Desobediência. Isso aí. Oi? Mentira. Inveja, fofoca. Me ajudei. Mentira, inveja, calúnia, desordem. Isso aí, xingar. Ó, Miguel aqui, ó, tá prestando atenção na tia Rayane. Xingar, discórdia. A Bíblia vai falar a respeito de vários pecados. E se nós pararmos para listar aqui e citar, talvez a gente fique até amanhã. E ainda assim a gente não vai ter falado todos eles. E nós, quando decidimos há um tempo atrás, ou recentemente, os mais novos convertidos aí, quando nós decidimos aceitar a Cristo em nossos corações, a gente foi convencido pelo Espírito Santo que todos esses pecados que a gente citou aqui, tudo isso que a gente poderia continuar falando, todos esses pecados que a gente poderia continuar falando, não nos cabiam mais. É errado, a gente entende assim, a palavra de Deus vai falar a respeito disso, que é errado a gente pecar contra Deus. Isso é um fato e por isso a gente busca não pecar. Dentro dos nossos limites, dentro da nossa luta particular, que cada um aqui tem a sua, a gente busca não pecar. A Bíblia fala para a gente não se embebedar. E eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite não se embebedam. A Bíblia fala para a gente não trair o nosso irmão, trair as nossas esposas, o nosso esposo. E eu tenho certeza que absoluta que dentro dessa casa aqui, em nome de Jesus, pelo menos, ninguém faz isso. Porque a gente entende que o pecado é aquilo que nos afasta de... Isso aí o pastor fala, a gente repete, a gente sabe disso. A gente afirma isso. E a Bíblia também vai falar. Não precisa abrir não, tá? Em Isaías 59. Que os nossos pecados e iniquidades é aquilo que faz separação de nós com Deus. E por isso, volto a falar, a gente se policia, a gente se esforça ao máximo para não pecar contra Deus. Mas o que eu quero falar nessa noite é de algo que talvez a gente não tenha talvez percebido. É algo que nos afasta de Deus, que nos leva para longe de Deus, mas que não é pecado. São as distrações, certo? Em tempos antigos, a Bíblia vai falar a respeito de diversos episódios em que homens e mulheres pecaram contra Deus. Isso é fato. E o tempo foi passando, a humanidade foi evoluindo, e a forma que o inimigo tem de agir nas nossas vidas para nos tirar da presença de Deus, mudou também. Jamais não, eu não posso afirmar isso. Mas é muito difícil a gente ver um crente se embebedando. Uma pessoa que serve a Deus se embebedando. Uma pessoa que vem, entra na igreja todo dia e sai da igreja, vai e vem, acredita fielmente no Jesus e no Deus que ama ela, mas por fraqueza do seu corpo, não resiste à bebedeira. Um exemplo. É muito difícil isso acontecer. Só que o inimigo, ele é sagaz, ele é audacioso. Está escrito na Bíblia também, em Efésios 6:11. Pode colocar, por favor, Efésios 6:11?
vai falar sobre as armaduras de Deus para as nossas vidas. Olhem o que está escrito. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades. Em outras versões, a Bíblia vai falar, no primeiro versículo que a gente leu aqui, que o inimigo ele é astuto, ele é sagaz, ele é pretensioso, ele é calculante, ele é calculador dos seus atos, das suas formas, das suas maneiras de agir. E isso quer dizer que ele não vai chegar para você e oferecer um prato cheio de coisas que você sabe que é pecado. Pecados explícitos, coisas óbvias. Eu não vou fazer isso porque isso é pecado contra Deus. Eu não vou fazer. Mas ele vai trabalhar de uma maneira que você vá cada vez se afastando de Deus, se afastando da presença de Jesus, e você nem perceba. No final de todas as coisas, se a misericórdia for de Deus, for contigo, Ele talvez tenha te abençoado de estar aqui nessa noite, você vai ver eu falando e vai se alertar em relação a isso. Mas, em outros casos, em outras pessoas, talvez não tenham essa oportunidade. E de pouquinho em pouquinho que essa pessoa vai se afastando de Cristo, quando ela para se dar conta, talvez não dê mais tempo. Ela já esteja afundada no pecado, no final da sua vida, e talvez perca a salvação. Mateus 22. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Fale comigo, banquete. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas estes não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas esses não lhe deram atenção e saíram para o seu campo, outro para os seus negócios. Nesse contexto que eu estou tentando passar para vocês aqui, a gente pode perceber que pessoas se privaram de estar na presença do rei, na mesa do banquete, por coisas sutis, coisas fúteis, que não são pecados. Se casar é pecado? Em uma só voz, se casar é pecado? É verdade, é. Fui longe aqui agora. Ter fazendas, ter riqueza é pecado? Principalmente naquela época. Naquela época, ter fazendas, ter bois, ter juntas de bois, não era nem uma coisa que pessoas podiam ou não ter, era uma necessidade do momento. Porque eles viviam da caça, viviam das plantações, e existia essa necessidade. Mas não era pecado ter isso. Não é pecado ter isso. Só é pecado a partir do momento que isso nos tira da mesa do banquete, que isso nos afasta de Deus. Aqueles homens, eu acredito que eram homens, né? Não eram mulheres propriamente dito. Aqueles homens perderam uma grande oportunidade naquela noite. Observe que o rei preparou tudo. Ele preparou o banquete, ele preparou o melhor lugar. Talvez ele tenha preparado o melhor incenso. Ele tenha dado tudo de si para aquele momento. E eles iriam viver uma noite inesquecível. Só que aqueles homens, eles não perceberam o que eles estavam fazendo e deram desculpas. Desculpas sutis, desculpas
indesculpáveis, podemos falar assim, comparada ao banquete que aquele rei estava dando, comparada a talvez as grandes maravilhas que eles iriam viver naquela noite. Aqueles homens perderam uma grandíssima oportunidade, talvez até de conseguir mais bens naquela noite. Eles deram mais importância a coisas fúteis do que estar na presença do rei, do que celebrar no banquete do rei. Talvez eles tenham tido essas coisas, essas fazendas, esse casamento deles, como uma resposta de oração. Pô, eu não vou lá na mesa do rei não, Jesus me abençoou com a fazenda. Eu não vou lá na mesa do rei não, eu não vou comer desse banquete, porque o meu casamento é mais importante do que isso. E podemos, de forma simbólica, a gente pode comparar com a mesa daquele banquete que o rei deu, que o rei ofereceu, como estar na presença do nosso Senhor Jesus nestes dias. Quantas vezes a gente está no nosso trabalho, na nossa escola, talvez no nosso meio familiar, e a gente negligencie estar na presença do rei, ter momentos com o rei, com o nosso Senhor Jesus, por coisas fúteis, que talvez a gente até ache que não, a gente ache não, por coisas que não são pecados, mas que nos afastam do Deus que a gente serve. A gente vive naquela, talvez, não tem nada não, é costume daqui do trabalho fazer isso, é normal fazer isso, eu estou cansado, eu estou cansada, eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso, não estou no trabalho, ninguém está vendo, ou talvez até de forma automática, nós sejamos tão longe de Deus, né, fazendo as coisas de forma, o inimigo tem trabalhado nas nossas vidas de forma tão sutil, que a gente esteja até fazendo e nem esteja percebendo o que a gente está fazendo, por achar que é normal, que já virou costume. Isso aí não tem nada a ver não. Estão misturando as coisas. Tantas polêmicas que acontecem aí no mundo. A gente para ver, às vezes, um comentário, a gente vai ver pessoas falando, isso aí não tem nada a ver não. O que importa é a salvação. Enfim. E muitas vezes a gente se pega assim. A gente não peca contra Deus, de acordo com o que está na Bíblia dele. A gente sabe que aquilo é pecado e resiste ao pecado quando ele vem, né? Mas a gente está por um outro lado, só caminhando para mais longe dele, com coisinhas pequenas que a gente não percebe. A gente vai só se afastando da presença de Deus. Observem outro episódio, muito conhecido. Lucas 10, do 38 ao 42. Vai falar a respeito de Marta e Maria. Muito conhecido. Jesus estava andando e chegou à aldeia de Maria e Marta, entrou na casa delas. Ao entrar na casa de Maria e Marta, Jesus foi recebido por elas duas. Mas a partir desse momento que ele foi recebido por elas, uma tomou uma decisão completamente até entendível. Ela queria ofertar a Jesus o melhor alimento, talvez o melhor banquete. Só que o objetivo, o porquê de Jesus estava ali, anulava tudo isso. Vamos ler? Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo,
Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Observe que no mesmo ambiente, talvez com a mesma criação, com as mesmas pessoas que ensinaram a ela, os pais, não sei, os amigos, os parentes, deram a mesma criação para elas duas. Elas, teoricamente, tinham o mesmo ensinamento. Mas observe que uma percebeu que talvez querer dar a Jesus o melhor banquete tiraria todo o tempo que ele tinha estando ali na casa dela. Marta decidiu, talvez, como eu falei aqui, por achar, não tem nada a ver isso aí não, eu vou preparar o melhor banquete. Talvez por costume de Marta, de fazer sempre isso, com outras pessoas também. Eu acredito que elas sabiam quem era Jesus, sabiam quem estava na casa dela. Mas elas tomaram decisões diferentes, e o final, a gente sabe, foi diferente para elas. Então, meus irmãos e irmãs, que a gente possa nos observar, que a gente possa nos analisar e perceber, será que, poxa, eu me esforço para não pecar contra Deus, para cumprir com os seus mandamentos, eu me esforço para ter uma vida íntegra diante de Deus, mas será se eu não estou falhando aqui nas pequenas coisas? Naquela decisão que você tem que tomar, ou que você toma todos os dias. Será se não vale a pena a gente se esforçar mais um pouquinho para não nos afastarmos da presença de Deus sem pecar? Como eu citei aqui, eu citei 3 exemplos, que talvez aquelas pessoas tenham até achado que era a resposta de oração de Deus. Quantos aqui clamam por um casamento? Pessoal que está aí para pé de casar. Eu acredito que quem já casou, Jonathan levantou a mão. Há um tempo atrás, eu clamei pelo meu casamento. Aqui, pessoas, homens e mulheres, clamam para poder se casar um dia, para que Deus envie uma pessoa. E aquele homem falou, ele usou isso como desculpa. Observem, era a resposta de oração, talvez, de algumas pessoas aqui. Era uma bênção que Deus tinha dado para ele. E ele usou isso como desculpa para não estar na presença do rei. Será se as bênçãos que Deus nos deu estão nos levando para mais perto ou para mais longe dele? Ter riquezas, será se a riqueza que Deus tem nos dado não está nos levando para mais longe dele? Há um tempo atrás, um amigo meu do trabalho falou a respeito de um filho dele, que ele teve um filho, e desde criança, todos os dias que ele estava próximo de chegar ao trabalho, né, que o filho dele ouvia o carro sendo estacionado, o filho dele já se alegrava e saía correndo em busca do pai para abraçá-lo, né? Pai, que saudade do Senhor, quando ele passava muito tempo fora. E diariamente o filho dele fazia isso. Até que quando o filho adquiriu determinada idade, o filho insistiu para que no dia das crianças o pai desse um videogame para o filho. E pai é pai, né, cara? Eu não sou ainda, mas já imagino como seja. Ele se esforçou e deu o videogame para o filho. E ele falou, a gente estava em um grupo, ele falou, cara, depois desse dia, eu nunca mais, raras vezes, eu recebi esse abraço do meu filho quando eu chegava do trabalho. Raríssimas vezes ele vinha ao meu encontro, porque ele falou também, ele citou que o período que ele chegava do trabalho era o período que o filho tinha para poder estar no videogame. Mas eu acho que assim, cara, não justifica. E talvez o filho dele um dia perceba isso e peça perdão ao pai, eu não sei, porque ele falou com uma angústia tão grande no coração
Ele falou, pô, cara, eu sinto falta disso, mas ao mesmo tempo eu entendo ele, que é uma coisa que ele queria muito, que ele gosta, que ele vive, mas eu sinto falta. Observe que a bênção que talvez aquele filho tenha pedido a Deus afastou isso do pai dele, cara. A bênção que talvez eu e você esteja pedindo a Deus nos afaste dele. E isso não é pecado, principalmente pelo fato de que Deus nos dá. Deus nos dá uma porta de emprego quando a gente pede. Deus nos dá uma família quando a gente pede. Deus nos dá um casamento quando a gente pede. Deus nos dá riquezas quando a gente pede. Mas isso não pode nos afastar da presença dele. E não é pecado ter nada que Deus nos dá. Mas isso em hipótese nenhuma pode nos afastar da presença dele. Amém? Que vocês possam meditar mais em relação a isso, fazer uma autoanálise. A faca que a Bíblia diz que é de 2 gumes, cortou muito aqui antes de eu estar falando isso com vocês. O pessoal do louvor pode subir. Cortou muito aqui antes de eu estar falando isso com vocês. E eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de refletir em relação a isso. Por ter me dado a oportunidade de perceber pequenos errinhos, pequenas coisinhas que não eram pecados contra Deus, mas estavam me afastando da presença dele, estava me levando para mais longe dele, tá bom? Porque o inimigo, como eu falei aqui, ele é audaz, ele é astuto, ele não vai te chegar e te oferecer a melhor bandeja com algo que seja pecado totalmente explícito na palavra de Deus. Ele vai trabalhar devagarzinho, te levando para mais longe de Deus, em oportunidade em oportunidade. Muitas vezes a gente acha que é normal. Isso não tem nada a ver não. Essa pessoa aí está tranquilo. Essa atitude que eu tomo todos os dias está de boa. E a gente nem perceba que isso está nos afastando da presença de Deus.